E aí, vai fazer enquanto a maratona a meio? 1h45, se é tudo certo. Aí sim, viu? Eu vou só pra completar, mas vai dar certo. Mais um treino entregue. Domingo é a prova, vou fazer minha primeira meia maratona. Tô correndo sério desde dezembro. Eu tô treinando pelo menos 2 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana, mas desde janeiro que eu tô treinando de fato pra meia maratona. E tá hard. Tem semanas que é muito mais pesado, essa reta final foi cruel assim. Um volume de treino muito mais alto, 4 treinos por semana, 40 km por semana, que pra mim é muita coisa, diante de todo o restante da rotina. E aí domingo é o dia da prova. Semana passada a gente fez o último longo de 18 km, foi o primeiro longo de 18 km que eu consegui entregar. Foi o simulado da prova, foi nas últimas, mas deu certo. E agora tô pronto para 21, né? Vamos ver o que é que eu vou conseguir entregar a mais, além daquilo que eu já entreguei ali em termos de velocidade e de condicionamento. Tô empolgado, tô ansioso. Foi um tempo de muita dedicação. Tô aflito também, porque os 18 foi suado, não sei como é que vai ser esses 21, mas vamos pra cima, eu acho que vai dar certo. Vou dar o meu melhor lá, vou curtir a prova também. Foi um período bem desafiador. E aí eu coloquei na cabeça que, diante de todas as decisões que eu tomei nos últimos meses, de largar, de desistir dos meus planos da empresa, fechar a empresa, demitir todo mundo, recomeçar sem ter ideia do que é que eu ia fazer da minha vida, a corrida, o esporte em si foi o que eu escolhi como meu fio condutor, assim, o que ia me permitir me manter concentrado, me manter no eixo. Então me joguei de fato na corrida, me dediquei, treinei e agora é hora de entregar o resultado, né? Botar pra fora tudo aquilo que eu treinei, que eu me esforcei, que eu me dediquei nesses últimos meses nessa prova e ver o que é que vai acontecer. Vamos que vamos. De toda forma, ainda falta aí 7 dias para a prova, ainda tenho 2 treinos, quarta e quinta. Sexta eu vou para João Pessoa, dia de descanso, sábado é descanso também. E domingo é a provinha. Então ainda tem toda a semana pela frente, vamos aproveitar a semana. Que eu tô buscando a rotina perfeita, pouco mais de 2 anos. E aí eu tô correndo, vou falar um pouquinho mais da minha rotina, né? Mas eu tô correndo, eu tô fazendo academia, tô lendo, tô fazendo pós-graduação, estudando, trabalhando. E aí mais tarde, daqui a pouquinho, vou compartilhar com vocês como é que eu tô fazendo para gerenciar tudo isso. Mas agora é hora de dar uma nadada. Às quartas-feiras eu não estou mais indo, quer dizer, a partir de hoje, eu já tava furando bastante a academia no dia de quarta. Então resolvi fazer melhor, ao invés de ir para academia nesse horário, que é o horário que eu treino, eu resolvi descer e nadar aqui de 30 a 40 minutos, colocar agora como hábito. Começar o treino agora. Semana passada eu comprei essa touca e esse óculos na Amazon. Partindo do pressuposto que eu comprei o que estava mais bem avaliado e mais barato possível, porque eu tenho uma linha de raciocínio que eu só me permito me presentear, né, comprar coisas mais caras e coisas que eu realmente gostaria de comprar depois que eu já consigo estabelecer o comportamento. Então vamos lá, estou hoje no primeiro dia oficialmente assim, então vamos considerar que eu preciso nadar pelo menos 10 km nos próximos 30 dias, né, considerando que eu vou nadar aqui de 500 metros a 1 km, uma vez por semana, até 2 talvez. Então vamos colocar que depois que eu completar 10 km nadados, eu poderia comprar realmente
um kit mais caro, um óculos mais bonito, um óculos mais estético por hora, é o mínimo viável para eu começar. E eu sempre levo essa forma de pensar para a minha vida. Seja para qualquer tipo de comportamento que eu precise fazer algum investimento financeiro, eu sempre penso qual é o mínimo viável para eu começar e qual é o que eu gostaria de começar. E aí eu só chego no que eu gostaria, considerando que isso eu estaria me presenteando ou me dando um benefício. Eu só chego lá depois de eu estabelecer e depois de eu cumprir alguma meta dentro desse próprio comportamento. No caso aqui eu defini que vão ser 10 km. Quando eu nadar 10 km, aí eu posso fazer o investimento que eu quiser dentro do que eu pré-estabelecer ali. Então vamos começar aqui. Acabei de finalizar aqui o meu turno de trabalho. Na verdade não, ainda tem algumas coisas para fazer, mas eu vou daqui a pouquinho cortar o cabelo. Parei aqui só para vlogar. E aí daqui a pouquinho eu vou cortar o cabelo, vou ter uma reunião, enquanto eu estiver no corte de cabelo eu vou fazer essa reunião. Mas a ideia desse papo aqui é a gente falar um pouquinho sobre produtividade, agenda, rotina matinal, rotina diária, na verdade, comportamento e hábitos. Bem rápido, porque esses vlogs eu também não quero demorar muito. A ideia é ser um bate-papo menos programado, menos roteirizado. Os talk heads que eu faço, né? Eu gasto bastante tempo ali pensando no roteiro, pensando no que é que eu vou falar, buscando referências. E a ideia é ter um momento também que eu possa desenvolver o meu pensamento mais abstrato, né? Uma capacidade cognitiva mais rápida. E de dar opinião mesmo, talvez com menos embasamento, mas mais do que eu realmente penso, sem precisar pesquisar tanto. E aí, um dos tópicos que eu acho legal é que eu já venho desenvolvendo a minha rotina, principalmente a minha rotina matinal, há algum tempo, né? Minha vida mudou muito nos últimos 10 meses, muito mesmo assim, de ponta cabeça, mas eu já venho há mais de 2 anos tentando adequar a minha rotina para aquelas coisas que eu acredito, para aqueles comportamentos que eu acredito que vão me fazer bem. E aí, eu li recentemente um livro, li agora em janeiro um livro chamado Micro Hábitos, ele está até aqui, porque no outro vídeo que eu estou roteirizando eu vou falar bastante desse cidadão aqui, e eu descobri que eu já vinha aplicando essa técnica, mesmo que de forma não intencional, ou melhor, que eu já vinha aplicando alguns aspectos dessa técnica, né? Mesmo que de forma não intencional. E uma das coisas é que nos últimos 2, talvez até mais tempo, talvez de 2 a 3 anos, eu venho realmente fazendo como se eu fosse uma central de experimentos. Então eu testo muitas coisas, eu mudo muitos horários. Claro que eu consigo fazer isso com uma certa facilidade, porque até determinado aspecto, até determinado ponto, eu tenho de fato uma rotina mais flexível, né, com relação aos horários. Sempre tive. Mesmo antes de eu fechar a minha empresa, eu tinha meus horários flexíveis. E agora que eu estou com uma jornada nova, né, com um empreendimento novo, mas também estou prestando serviço para outras empresas, embora eu tenha, entre aspas, um horário fixo, ele é muito mais maleável, eu consigo encaixar, desencaixar, mudar, enfim, isso me permite ter uma rotina muito mais flexível. Mas eu também sempre trabalhei muito, então eu tive sempre que encaixar muitas horas de trabalho dentro da minha rotina. Com o tempo eu passei a acordar cada vez mais cedo. Sempre foi um desafio, hoje em dia não mais, mas no início foi um desafio acordar mais cedo. Já tive períodos de acordar muito cedo, já tive períodos de acordar bem mais tarde, me sentindo cansado. E hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho prestado muita atenção no meu sono, e isso é um ponto assim crucial. Hoje eu estou quase finalizando a minha pós-graduação em Neurociências Cognitivo-Comportamental. Então, quanto mais eu estudo sobre comportamento humano, sobre a questão da importância da saúde mental, mais eu presto atenção no sono, porque realmente é algo muito importante, naquelas clássicas 8 horas de sono. Confesso que já faz um bom tempo que eu não tenho 8 horas de sono na média, mas eu venho me esforçando muito nos últimos meses e anos até, para ter pelo menos 7 horinhas de sono, que talvez na média eu esteja indo um pouquinho abaixo. Mas eu estou sempre acima de 6 horas e meia, então estou sempre na batalha ali para ter 6 horas e meia a 7 horas de sono, mesmo acordando cedo. Como é que está hoje minha rotina matinal? Lembrando que eu venho testando vários comportamentos e horários e formas de fazer isso há muito tempo. Então não adianta, se você está querendo iniciar novos hábitos, novos comportamentos, se você está querendo mudar a tua rotina, a tua vida,
Não adianta começar tudo de uma vez. Esse é um ponto assim, fundamental no design de comportamento. Mas como é que está hoje? Eu basicamente trabalho de segunda a sexta e nos sábados também, mas eu meio que leio todo dia, faço atividade física todos os dias. Hoje, inclusive, eu comecei a nadar oficialmente, estou encaixando a natação a priori às quartas-feiras apenas, mas com um plano de ir para 2 dias na semana. Eu também meio que treino todos os dias. Eu estou falando meio que porque às vezes eu falho e não está mais na minha agenda necessariamente treinar todos os dias. Mas hoje eu corro de 3 a 4 vezes na semana, eu treino de 3 a 5 vezes na semana. Estou iniciando agora a natação, que vai ser nesse início 1 vez por semana para ser algo mais fácil. Eu tenho programado 5 leituras na semana, de 1 hora a 1 hora e meia de leitura. Além disso, eu lavo a louça todos os dias de manhã. Como é que é a minha rotina na prática? Eu acordo, eu me levanto direto e aí eu vou lavar a louça. Normalmente eu levo de 30 a 45 minutos lavando a louça. Nesse meio tempo eu também já passo o café. Termino de lavar a louça, dependendo do dia, na verdade, dependendo do dia não. Termino de lavar a louça, tomo um banho gelado e aí depois eu inicio meus estudos. Eu estava acordando por volta de 5h30, baixei para 5h15 porque eu quero começar a acordar às 5. E por que não sair de 5h30 para 5 horas? Porque é uma discrepância já muito grande. Então, como eu falei para vocês, eu sempre faço testes e faço tudo de forma gradativa. Então, eu realmente venho descendo aos poucos. Eu estava acordando 5h30, baixei para 5h20, estou em 5h15 e muito em breve, até o final do mês, eu vou passar a acordar às 5 horas, que é para poder encaixar tudo bem redondinho. Então, como eu falei para vocês, minha rotina matinal, nos dias que eu não corro, é acordar às 5h15, lavar a louça, fazer o café e tomar um banho gelado até às 6 horas. De 6 às 7h30, eu estudo 1 hora e meia da pós-graduação. Então, eu tenho o meu framework de estudo aqui. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouquinho sobre ele, que está bem legal. De 7h30 às 8h está reservado no meu calendário para eu passear com a minha cachorrinha. Ela tem 15 aninhos já, então é o momento dela, às meia hora que eu desço com ela e quando eu subo faço ovinho para ela comer. Às 8 horas eu inicio minha jornada de trabalho. De manhã eu estou fazendo mais ou menos assim, de manhã eu presto serviço para uma empresa específica, à tarde eu trabalho mais direcionado no meu projeto de consultoria comercial. A meio-dia eu pauso para fazer 1 hora de leitura. 1 hora da tarde é o horário de ir para a academia. Das 14 às 15 eu almoço, tiro um tempinho ali para dar uma relaxada. 15 horas eu volto e trabalho até às 18, 19 horas. Vou mudar alguns horários, por quê? Porque eu estou correndo segunda e quarta de manhã e sábado de manhã também, mas aí o sábado, a minha rotina no sábado ela é diferente. Mas segunda e quarta eu corro de manhã. Então, na segunda e na quarta, eu acordo às 4h30, entre 4h20 e 4h30. E aí eu não lavo a louça porque não dá tempo. Eu basicamente faço o café, tomo um banho gelado e aí eu já vou encontrar assessoria para fazer o treino de corrida. Mas eu descobri recentemente, eu sempre tive um preconceito de fazer atividade física à noite porque prejudica o meu sono. E aí, recentemente, eu estou na reta final, né? Como você já deve estar sabendo, eu já devo ter mostrado nesse vídeo, para fazer a minha primeira meia maratona, que vai ser agora domingo. E aí, desde a semana passada, que em alguns dias eu não ia conseguir correr de manhã por questões de pessoais, então eu tive que correr à noite. E cara, foi muito bom. Então eu decidi que faz muito mais sentido eu correr à noite, para que eu não corra de manhã e eu use o horário da corrida de manhã para estudo. Então, basicamente, o horário que eu falei para vocês de estudo, hoje ele funciona terça, quinta e sexta, que é o horário de manhã. Na segunda e na quarta, quando eu corro de manhã, eu estudo de 5h30 às 19h. De 17h30 às 19h. Só que é muito mais desafiador para mim porque no meio da tarde, das 15 horas em diante, eu não estou me sentindo exausto no sentido de estou sonolento, nem nada do tipo, mas eu noto que eu já estou num mood muito mais procrastinador. Então, tarefas difíceis, eu tenho mais dificuldade de concentração, eu tenho mais dificuldade de manter a atenção sustentada. Então, encaixar estudo e leitura nesses horários é mais desafiador para mim. Mas não foi desafiador correr às 19h. Então eu vou inverter depois da corrida agora a partir da próxima semana e vou passar a correr na semana sempre à noite, das 19 às 20 horas. E no horário que eu corri eu vou estar estudando. Para mim o melhor horário para atenção e desempenho cognitivo é pela manhã, assim que eu acordo. 1 horinha depois que eu lavo a louça, tomo meu banho gelado, tomo uma dosezinha de café, eu estou pronto para qualquer coisa.
Então, basicamente, essa é a minha rotina e essas são as mudanças que eu já vou implementar nas próximas semanas. Outras mudanças que eu estou buscando fazer, mas ainda não consegui encaixar. E aí tem que ser necessariamente uma coisa de cada vez, porque depois que você encaixa e consegue encaixar uma coisa, você se sente bem e abre espaço e motivação para encaixar outras. Mas coisas que eu já estou encaixando, a natação. Coisas que eu tinha encaixado e desencaixei porque minha rotina mudou muito nos últimos meses. O meu devocional, o meu momento de leitura, eu estava lendo 1h30 por dia, eu estou numa média de 45 minutos, eu quero mexer nisso também, voltar ali para pelo menos 1h15. Mas vejamos, se eu for considerar que eu já estou basicamente fazendo de 3 a 4 vezes corrida por semana, fazendo de 3 a 4 treinos de academia por semana, lendo quase que todos os dias sem falhar, trabalhando também bastante pesado e conseguindo ter bons resultados. Então já estou com uma rotina bem saudável e bem feliz. Eu lembro que quando eu comecei a correr e quando eu voltei a fazer academia, eu queria fazer academia e corrida ao mesmo tempo e eu passei muito tempo frustrado porque eu simplesmente não conseguia encaixar. Então, essa forma de construir hábitos e de construir comportamentos que eu desenvolvi dentro da minha rotina me ajudou muito. Então é isso, se vocês quiserem mais que eu fale um pouquinho de como eu encaixo minha rotina, um ponto importante é que eu criei 2 agendas aqui. Na verdade tenho várias, mas 2 agendas para fazer o meu planejamento. Uma agenda se chama Max Perform, que é tudo que eu acredito que me faz performar mais, então academia, corrida, natação, horário de leitura, tudo da minha rotina de performance é como se eu pensasse assim, o meu dia com a máxima performance tem que ter isso, de segunda a sábado eu planejo. Então, o horário que eu falei para vocês de 7h30 que eu vou passear com o Mingau, que é minha cachorrinha, ele tá aqui. O horário que eu almoço tá aqui. O horário que eu treino tá aqui. O horário o dia que eu vou para natação tá aqui. O horário de acordar e de lavar a louça tá aqui. Eu encaixo tudo isso quando eu estou montando e fazendo o design da minha rotina para eu entender se vai dar certo ou se não vai dar certo. E aí eu vejo, poxa, não vai dar. Essa determinada atividade aqui, eu só vou conseguir fazer de 8 horas da noite, e de 8 horas da noite eu vou estar exausto, então assim, não vai funcionar. E aí eu começo a brincar como se eu estivesse fazendo um quebra-cabeça com um block time, ou seja, reservando tempo na minha agenda do que seria o dia perfeito. E isso tem dado muito certo para mim. Todas as vezes que eu preciso fazer alguma alteração, como eu falei para vocês que eu vou fazer a partir da próxima semana, eu abro a agenda e eu fico brincando com esses horários, tiro daqui, boto ali, testo, não me adapto, volto, faço essas alterações. E por aí vai. Então, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais dessa metodologia que eu venho fazendo aqui, é só deixar nos comentários que aí eu falo no próximo vídeo. E se você chegou até aqui, tá, e tá gostando desse vídeo, deixa o teu like aqui, que certamente vai me ajudar demais. Tô tentando desenvolver esse formato de vlog também. A minha ideia para o canal é ter um vlog e um Talkhead, um vlog e um Talkhead, num projeto perfeito aí, 2 vídeos por semana, mas por hora tô numa meta desafiadora, mas mais razoável, que é de 1 vídeo por semana. Mas se você estiver gostando desse conteúdo, já deixa o teu like. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, se você tiver algum assunto que você ouviu, tanto aqui nesses vídeos como nos outros, se você gostaria que eu falasse mais, é só deixar aqui nos comentários também, vai ser muito bem-vindo. Meu nome é João Dantas e nesses vlogs a ideia, como eu já falei, é que eu traga uma conversa mais solta, sem tanto roteiro, que eu possa expressar mais a minha opinião e contar um pouco mais da minha história e da minha vida e de tudo que eu já passei, sobretudo de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu venho aprendendo para compartilhar com você.